Na nossa última aula, né, eu cheguei a falar com vocês sobre a parte do uso dos porquês, né? E nós vamos dar continuidade a essa parte em si, desse uso dos porquês, direitinho trabalhando, para depois a gente começar com o nosso assunto de hoje, que é um assunto muito bom, maravilhoso para a gente estudar, que é o nosso amigo gêneros textuais, né? Mas antes de falarmos sobre os gêneros textuais, nós vamos sim falar um pouco sobre a questão do uso dos porquês. Eu cheguei a falar com vocês na nossa aula anterior, que na nossa língua portuguesa nós temos 4 tipos de porquês. Nós temos o porquê junto, sem acento. Temos o porquê separado, com acento. O porquê junto, sem acento, para explicação. E hoje nós vamos dar continuidade com essas questõezinhas aqui, bem simples. Então, eu vou pedir, claro, que vocês compartilhem comigo e cada um dê sua opinião de acordo com aquilo que consiga compreender. Então, vou partilhar aqui com vocês aquela parte que nós estávamos. Vou começar da terceira questão em diante para a gente conseguir ter um momento um pouco mais, digamos que simples, para a gente conseguir entender. Olha, vamos aqui. Vamos começar pela última questão, vamos fazer o inverso. Não vamos começar pela primeira, não. Vamos começar por um caminho diferenciado, né? Que a vida é isso aí. A gente planeja uma coisa, a vida nos dá outra e assim vamos. Então, aqui, olha. Vocês primeiro vão pensar aí rapidinho. Eu vou dar aí um minutinho, que eu sou uma pessoa generosa, né? Sabem disso? Para que vocês consigam aí me dizer que sequência é que ficaria aqui. Observa direitinho, onde nós temos esses asteriscos, é justamente o lugar onde você vai estar posicionando esse porquê. Se é um porquê junto com acento, se é um porquê separado sem acento, para a gente ter aí esse entendimento mais amplo, tá certo? Pensem aí direitinho e me digam aí. Eu nem vou dizer o nome de ninguém, para não dizer assim, a professora está me encurralando, né? Então, vou deixar que vocês digam aí, pela forma espontânea, né? Marlos, Derek, Letícia, assim, de forma espontânea, né? Qual seria a sequência aí que vocês colocariam para essa alternativa? Leu com calma, vou dar um minuto, como eu falei. Um minuto só, viu, gente? Estou cronometrando. Bom, Oi. Isabela falou que para a senhora autorizar ela a entrar. Não está aparecendo aqui para mim, não, Marlos. Fala aí com ela, por gentileza. Para mim não está aparecendo, não. Viu? Vou avisar ela. Obrigada. Eu vou interromper aqui, gente, rapidinho, para ver se ela tá no aguardo, se aparece aí. Não está aparecendo para mim, não. Nem aqui, não tá. Aí, o nome dela não tá aqui, não tá aparecendo. Sim, vou colocar lá, né? Cada um minutinho. Não se aproveitem aí por causa de Isabela, desse minutinho dado extra, não. Agora apareceu aqui. Bem, então pensei aí direitinho. Ninguém vai se pronunciar, então eu vou ter que falar nomes. Oi, gente, não Professora. Isso, não. Oi, João. É por isso que eu te amo. Ó, nossa mãe imensa. Fala. Eu não tenho certeza que eu confundi um aqui, mas eu acho que o último é junto com acento, o antepenúltimo é separado com acento, o segundo é separado sem acento e o primeiro é junto sem acento. Pronto. Agora bora aqui para a sequência que você montou aí, só para a gente ver. Nessa primeira aqui, você disse que acha que o porquê seria, no caso, a letra A, B, a C ou a D? Pode pensar direitinho. A D. Pronto. A D. Na segunda? Seria a C. Oi, Lore, eu tô te ouvindo. É que eu tô acompanhando aqui meu amigo João. A próxima? Seria a B e a última A. Mas aí eu acho que eu confundi os porquês junto. Vamos ver aqui. Alguém discorda de João? Mas obrigada, viu, João? Você sabe que eu falo que o nosso amor é grande, é porque é de verdade, né? Desde o 6º ano que você mora aqui, ó, no peito.
Fala aí, jovem. Quem discordou? Eu acho Foi que Bia? Vai, Bia. foi. Ele errou um, eu acho. Eu acho que fica D, C, A e depois que fica B. Pronto. Vamos aqui, temos um duelo. Vamos neste duelo. Bia, eu tô gostando, viu? Que eu não tô precisando falar o seu nome ultimamente. Você tá, ó, bem participativa. Eu fico muito feliz. Porque na sala você sempre foi do seu jeitinho, caladinha, mas sempre deu conta do seu recado. E aqui eu tava lhe achando um pouquinho tímida. Às vezes eu apertava um pouquinho, mas às vezes também não queria apertar, porque cada um tem seu jeito de ser. Fico feliz que você percebeu que estamos realmente no nosso espaço. Era para lhe falar na última aula que você participou, mas o tempo estava indo embora e não deu. Mas, sinceramente, eu fico feliz, viu? Continue. Bem, então, jovens, nós temos aqui esse duelo, né? Alguém aí que diz sou da parte de João e alguém que diz sou da parte de Bia, que é para a gente chegar lá na conclusão? Fale, meu bem. Nessa terceira Marlos, nessa terceira alternativa, não quis ir ao cinema, o porquê é depois da frase, né? É onde tem esses asteriscos. É porque acho que tá miudinho, não tá conseguindo ver os asteriscos aí, não, né, Marlos? Não, dá para ver. Dá, pronto. É onde tem esse asterisco aqui. Ô, Marlos, tu tá com uma voz grossa, viu? Esse tempinho, gente, para ver, né? O quanto. Tempinho não, né? Porque mais de 6 meses não é tempinho. O quanto que a gente muda, né? É isso mesmo. Mas eu sei que é mudança para melhor, viu, Marlos? Amadurecendo, ficando aí um rapazinho. Bem, você aí que abriu seu microfone, a gente ouviu a sua linda voz. Concorda com o nosso amigo João, com a nossa amiga Bia? Ou não concorda com nenhum dos dois? Eu acho que eu concordo mais com o João. Com João. Então, vamos lá agora para a nossa correção. João disse que assim mesmo ele ficou na dúvida. Só para que a gente, João, não tenha nenhuma dificuldade no entendimento, a sua dúvida foi justamente nessa parte aqui do A e B, da parte que Bia falou, ou não? Foi uma dessas duas aqui que você ficou com dúvida? Foi? Não, a minha dúvida é porque os porquês junto, eu esqueci qual era onde usava com acento e o sem acento. Aí eu acho que eu confundi. Ah, entendi. Vamos aqui. Olha, eu tenho certeza que parece que você acertou, mas vamos aqui para a nossa correção. Olha, e Bia se atrapalhou só em uns aqui, mas é normal, é se atrapalhando e errando que a gente aprende sim. Então, olha, não fiz a pesquisa porque estava doente. Graças a Deus, os dois perceberam aqui que esse porquê seria justamente o porquê explicativo, não é isso? Só, gente, que eu falei com vocês na nossa aula, não sei se vocês recordam, que o porquê junto, como o João disse aí para a gente há pouco, o porquê junto sem acento, ele tem aí essa explicação, a gente pode substituir pelo pois, só que além dessa questão do pois, o porquê junto também pode simbolizar para a gente uma causa. E como é próprio, eu vou saber se é uma causa sem explicação, justamente de acordo com o contexto da frase que você tenha. Olha, não fiz a pesquisa porque estava doente. A pessoa está dando a causa aqui pela qual ela não fez a pesquisa. Só que ao mesmo momento que ela tem uma causa, ela dá uma explicação. Mas por que é que eu tenho certeza que não é explicação? Porque se fosse uma explicação, a frase deveria ficar da seguinte forma, ó. Não. Depois de não, aí você viria aqui para a parte vírgula, pois. Aí, se dá para mim colocar essa vírgula, eu já sei que o porquê é junto. Porque ele só é explicativo quando a gente tem uma vírgula antes dele. Quando a gente não tem uma vírgula, ele é uma causa, só para que vocês saibam aí. Mas nesse quesito até aqui tá ok. Todos os dois estavam certos aí nesse olhar. Depois, porque Marcela não conta toda a verdade? Então, quando eu digo porque Marcela não conta toda a verdade, eu estou no início de uma frase interrogativa. Logo, se eu estou numa frase interrogativa, início de uma frase, só poderia ser justamente a letra C. O porquê separado e sem acento. Depois, quando a gente chega na terceira, não quis ir para o cinema e Marlon me perguntou onde é que estaria o porquê, justamente aqui, Marlos, nesse asterisco. Por quê? Perceba que nós estamos, ó, Bia, no final da frase interrogativa. Toda vez o que vai diferenciar um porquê separado sem acento de um porquê separado com acento é justamente essa menção que nós vamos ter aqui. Que menção é essa, Pro? Essa menção de ser no final da frase. Não quis ir ao cinema porque esse que ele deve ser obrigatoriamente acentuado.
E aqui, nem imagino o porquê dessa alegria. Eu não poderia ficar pensando muito, porque eu já cheguei a falar com vocês que o único porquê da nossa língua que recebe acento, além de acento que pode ir para o plural, é esse porquê junto. Por que ele vai receber esse acento, ele pode ir para o plural? Porque no momento em que eu coloco um artigo ou que eu coloco uma conjunção, eu estou dizendo que esse porquê é um porquê substantivado. Ou seja, ele é um porquê que ele exerce o papel de substantivo, justamente porque ele está acompanhado de um artigo. Então, por isso, vai observando sempre as pistas que as questões atribuem para a gente, para que a gente tenha um entendimento maior, tá certo? Aí aqui nós temos essa segunda questão aqui. Nessa vocês vão marcar aonde o porquê se encontra errado. Vou deixar aqui um tempinho para que vocês façam aí a leitura rapidinho. A alternativa errada quanto ao emprego do porquê. Observa direitinho, ó Bia, aquela parte em si, observa se tem artigo, se tem lá no início, se é uma pergunta, se é algo direto, indireto. Só tem uma, pronto. Só tem uma alternativa Só errada. tem uma, Felipe, só uma errada. Eu acho que é a D. Acha que é a D? Rapaz, você tá rápida, viu, mulher? Tô gostando de ver, parabéns. E ela falou a resposta certa, né, gente? Então, nem vou ficar penalizando muito, vamos logo, viu, Bia? O que foi, Bia, que chegou a você ter esse entendimento, que seria aí a letra D? A gente vai analisar as outras, mas só para ver o pensamento de Bia. Mas, não sei. Não? Alguém Eu acho poderia... que devia ser o porquê junto, explicativo. O porquê junto explicativo, já gostei aí, agora já sabe, tá vendo? Às vezes a gente diz assim, não sei, é algo momentâneo da nossa fala mesmo, mas eu sei que você teve intencionalidade, Bia, você não veio aqui por acaso, sei disso. Só para a gente conseguir refletir. Fale, meu amor. Eu também ia falar, mas, tipo assim, porque eu acho que o porquê separado e sem acento é para início de alguma pergunta. Isso, foi Bela, né, que falou aqui, Isabela? Sim. Pronto. Ó, Bela, justamente, mas pode ser no início da frase ou pode ser também no meio de uma frase. Quando está representando, por exemplo, a palavra pelo qual, quando eu digo assim, ó, não sei o motivo pelo qual Isabela esteve aqui. Então, esse pelo qual eu poderia substituir por que tipo de porquê, o porquê separado e sem acento. É uma das formas desse porquê, ele vir no início da frase interrogativa, só que ele tinha outras oportunidades. Contudo, nesse contexto aqui, porque assim, gente, a gente não pode escrever as palavras de forma aleatória. A gente precisa entender, primeiro, o que eu quero apresentar para o outro e que forma é que eu quero apresentar. Nós temos aqui na letra A, olha, não revelou porque não foi ao trabalho. Ó, belo que eu falei, esse porquê aqui separado e sem acento. Não revelou por que motivo não foi ao trabalho. Veja que eu poderia colocar a palavra motivo aqui, depois desse vocábulo porquê, e a minha frase ela não teria nenhuma alteração de sentido. Na B, estavam ansiosos. Olha, eu aproveitei para colocar essa frase aqui com o nome ansiosos, porque teve uma pessoa que me mandou outro dia aí, colocou ansioso com C. É normal, mas a palavra ansioso corretamente é escrito com 2 S, viu? Um logo no início e outro no fim. Só para a gente ir adequando a nossa fala direitinho com a nossa escrita. Estavam ansiosos porque o dia já havia amanhecido. Lembra que esse porquê aqui é a mesma coisa de um porquê explicativo. No entanto, aqui ele está representando uma causa. Como é que eu sei disso? Porque não tem uma vírgula depois da palavra ansiosos aqui. Então, tá ok. Por que é que as pessoas estavam ansiosas? Porque o dia já havia amanhecido. Eis o porquê da minha viagem. O porquê junto com acento, ok, porque ele está antes aqui de um artigo, significa que ele é um substantivo. Ele não veio porque estava doente. Como nossa amiga Bia, né, havia dito, é justamente o erro que nós temos aqui, porque o porquê deveria ser o porquê junto e sem acento. E aqui, na letra E, que alguém poderia me dizer, eu até pensei que vocês fossem falar a letra E, porque nós temos, ó, porque houve um engarrafamento, chegou atrasada ao colégio. Nós já estudamos aqui no primeiro ciclo ainda sobre aquela questão de sujeito, que nós temos a ordem invertida, que é o que a gente chama de inversão sintática. Inversão sintática é justamente quando o sujeito passa para ficar depois do predicado. A gente tem a ordem contrária, inversa.
Então, essa frase deveria ser: chegou atrasado ao colégio porque houve engarrafamento. Mas por que eu trouxe desse jeito? Porque pela língua é correto. Eu posso ter primeiro o predicado para depois ter o sujeito da frase. E esse porquê aqui, no início da frase, ele não está representando uma pergunta, ele está trazendo apenas uma informação. Então, justamente, nossa amiga Bia respondeu certo. E aqui, só para a gente completar aqui, para não perder o foco, para a gente ir para o nosso assunto de hoje. Não sei o que porquê seria que vocês iriam complementar. Podem falar que eu estou aqui para digitar, viu? Meus dedos estão nervosos. Junto com aceito. Junto com acento, estou aqui colocando... É meu amigo Felipe Reis, né, que falou aí? Pronto. Estava sentindo já a sua falta hoje, viu, jovem, na fala aí. Bem separado com aceito. Estou colocando. B separado Com aceito. Pronto. Vamos lá. Não tem esse ou não. AC é porque separado sem acento. Porque separado sem acento. Estou aqui só na digitação. Vá. Porque AD eu acho que é porque junto com acento. Porque junto com acento. Ou Não, sem acho acento. que Consenso, decidam aí. Só estou Sempre, esperando. ó. Eu falei sem. Sem. Eu acho. Junto, sem acento. É isso? O Pro eu acho que é com acento, não? O pró. É Quero com que vocês acento, se não? decidam aí. Vamos lá. Oi. não tem Eu o acho que é com artigo. acento, não, Pro? Com. Vamos aqui. Porque tá no plural. Mas quem disse, teve gente que disse que era sem, né? Acho que foi Marlos que falou alguma coisa aí também, Marlos. Ou eu ouvi Não, eu ia errado? falar da C. Eu acho que a C é junto sem acento, não? Junto, sem acento? Bora lá para essas opções. A gente vai Mas descobrir. no início de É pra- pergunta é Não, separado. Pergunta é porque Acho que a senhora escreveu separado errado. sem acento. Por que B? Aqui? A C a gente falou junto. Junto Não, sem acento. Isabela me falou separado sem acento, não foi não, Isa? Ou eu entendi Eu falei errado? junto. Não, E tá vamos- certo, eu falei isso. sim. Pensei que eu tava louca. Ok. Lipe e Marlos acha que é porque junto, né? Pronto. Vamos lá agora para ver, né? Bora lá, Isa. Darararã. Ó, não sei o porquê de tanta euforia. Justamente, gente, esse porquê era o porquê junto e com acento, porque nós temos o nosso amigo artigo aqui, ó, que está fazendo com que seja para a gente um porquê substantivado. Então, tá ok. Eu percebi que, graças a Deus, aí o coro foi grande e que vocês estão em harmonia nesse critério aí. Pronto. Para a letra B. Você não compareceu à reunião porque, final de frase interrogativa, eu vi que Bela até estava falando também junto aí com a parte da explicação, é justamente o porquê separado e com acento. E agora na letra C, que ficou aí essa dúvida, né? Esse duelo. Ó, não desiste dessa aventura maluca? Por que não desiste dessa aventura maluca? Início de frase interrogativa é o que minha amiga Isabela disse lá, é o porquê separado sem acento. Todas as vezes que formos começar a fazer uma pergunta para alguém, essa pergunta ela é diretamente interrogativa. Como é, Pro, que a senhora fala que é diretamente? Porque nós temos o uso da interrogação. Percebam, gente, que o que modifica um porquê do outro. Final da frase interrogativa, porquê separado com acento. Início de frase interrogativa, porquê separado sem acento. Então, Bela aí nesse duelo ganhou. Na letra C... Eu sabia que eu era um pouquinho inteligente. Um pouquinho não, você é muito. Olha, na letra D, voltamos porque estávamos com muita saudade. Eu gostei da lógica de João ao dizer assim, que esse porquê que ele utilizou seria o porquê junto com acento pelo fato de voltamos e estar no plural. O porquê que eu utilizo no plural é o porquê junto com acento. Essa lógica dele foi certa, mas o que é? Qual é a pista maior que eu tenho que faz com que eu saiba que eu vou usar o porquê junto e com acento, que eu não posso esquecer? Qual é, gente, a pista? O artigo.
O artigo. Aqui, nós não temos a presença de artigo, nem de nenhuma preposição. Então, eu não poderia usar aqui esse porquê junto e com acento. Viu, João? Eu só posso usar o porquê junto com acento antes de artigo ou de preposições, tá certo? Veja que aqui nessa primeira frase, nós usamos justamente porque o artigo era o artigo o aqui. Quando eu tenho, ó, voltamos porque estávamos com muita saudade. Esse porquê vai ser esse porquê junto e sem acento. Aqui nós temos uma causa. A pessoa voltou por quê? Porque estava com saudade. É uma causa porque nós não tínhamos uma vírgula aqui depois do verbo voltamos. Então seria o porquê junto e sem acento, tá certo? Bem, era só para a gente conseguir aí estar revendo essa parte dos porquês. Toda vez que eu tiver uma oportunidade de trazer alguma questão, alguma coisa, eu vou estar trazendo, porque essa parte de ortografia, quando Isa fala assim, que ela sabia que ela era um pouco inteligente, eu brincando aqui, falei com ela que ela é muito, não na brincadeira de que ela é muito, mas assim, tem muitas pessoas aqui, por exemplo, o João, eu sempre falo que assim, é um dos melhores alunos que eu tenho em termos de audição. Eu sei que se eu falar uma coisa e ele estiver ativo, prestando atenção, eu sei que ele entende sem maiores dificuldades. Eu percebo que João, ele é mais até auditivo do que visual. Ele consegue ouvir bem, captar aí uma informação. Isso é muito bom, isso é muito válido. Só que nessa parte da ortografia, a gente precisa ter um cuidado maior, porque assim, a gente já está tão acostumado com essa questão do porquê, que muitas vezes a gente utiliza, mas utilizamos aí de forma errônea. Então, assim, por isso que a gente tem que parar e pensar. Tem um artigo na frente, tem uma preposição, tem uma interrogação no início da frase, no final, para que a gente saiba, está estabelecendo ali uma causa, o que é que realmente está tendo aquela representatividade para a gente, para que a gente tenha um sentido mais efetivo, tá certo? E hoje, gente, nós vamos falar um pouco sobre os gêneros textuais. Alguém sabe me dizer o que seria o gênero textual? Já ouviram essa linda palavra? Gênero textual? Todos vocês sabem aí. Talvez não saibam dizer o que é, mas eu tenho certeza que vocês sabem que são gêneros textuais. É um Alguém tipo sabe? de texto. É um tipo de texto. Se é um tipo de texto... Já ouvi o nome, mas eu não Tipo gênero jornalístico, uma crônica, Adoro. argumentativo. Sim. Felipe já disse uns aí, viu, gente? Já nos ajudou. É justamente. Lipe, mas você trouxe aí uma palavra que eu considero como uma palavra-chave. Você disse que é um tipo de texto. Quando a gente fala que é um tipo de texto, o texto, na verdade, serve para quê? Para que é que eu uso um texto? Tô ouvindo. Eu não sei, tem vários motivos para dar uma informação, para entretenimento. Ok. Mas todo texto, ele quer trazer o que para a gente? Ajuda o Felipe. Uma informação. Isso. E uma informação serve para quê, João? Por exemplo, aqui, o que nós estamos tendo nesse momento é um texto. Texto é tudo aquilo que estabelece o que para a gente? Informação? Sim, João disse informação, Isabela também. Mas a informação só acontece quando há o quê? Entendimento. Sim, e para ter entendimento, a gente precisa ter o quê? O que é que nós estamos tendo nesse momento aqui? Aprendizagem. E a aprendizagem, ela vai acontecer através de quê? Através de quê? Sim, a explicação vem através de quê, Isa? Olha quantos links vão puxando. Da senhora falando. Eu falo e você faz o quê? Uma discussão. Entende, escuta. Mas se eu falo, alguém entende, escuta, é porque a gente está tendo o quê? Iago falou alguma coisa aí, eu não ouvi muito bem, não. Atenção, discussão. Gostei da palavra discussão. Na discussão, a gente tem o quê? Bem efetivo, gente. Briga. Briga? Não. Olha, ó, quando eu falo algo aqui, tem o quê? Isso, argumento. Estou gostando. A gente vai chegar na palavra-chave. Olha, quando eu digo argumentos, quando eu digo discussão, né? A Isabela disse briga. Briga a gente não vai ter aqui, não, de jeito nenhum. Mas assim, olha, o que é que a gente precisa ter? Quando eu falei aqui com o João há pouco, eu digo algo, a João não compreende, Isabela não compreende, Felipe não compreende, ninguém é obrigado a compreender do mesmo jeito. Mas a gente está estabelecendo uma... Começa com C e termina com O, é generosa. Não, peraí, deixa eu falar a quantidade. 11 letras,
Começa com C e termina com O. Compreendimento. Não. Olha como ela quer me tapear. Como ela tá ratando raciocínio. Compreensão. Não. Quem falou compreensão foi meu amigo Derek, mas ainda não. O que é que a gente estabelece aqui, gente? Para que vocês possam ter a aula, vocês precisam estar com o celular, com o notebook, para que a gente tenha a nossa... Concentração. Não, ainda não. Só vou dar mais uma diquinha, viu? Ó, quando eu pego, por exemplo, um celular, uma televisão, eu digo que é um meio de quê? Comunicação. Comunicação. Ah, amém. Eu sabia que a gente chegava. Então, ó, observa. Tudo isso que a gente está aqui brincando é para a gente chegar a esse elo aí da comunicação. Quando Bela diz aí brincando para mim sobre a parte da briga, quando Iago diz aí sobre a parte em si, né, da discussão que a gente está tendo, a gente só pode ter essa discussão, esse diálogo pela comunicação. Se eu estou falando algo aqui, vocês dizem assim, Pro, eu não entendi, eu sei porque você sinalizou. Porque a gente tem um código que a gente diz aqui, né? A gente tem um canal, uma referência. Primeiro que a gente tem a nossa língua portuguesa como nosso código aí, como nosso canal do Blim Blim Blim. E a gente tem a comunicação. Felipe disse que os gêneros textuais são, na verdade, que ele falou o quê? Que são os textos. Aí ele deu alguns exemplos de texto. Na nossa língua portuguesa, e também serve para a matéria de redação, a gente tem o que a gente chama de tipologia textual. A tipologia textual só são 3: dissertação, narração e descrição. Agora, gêneros, você me pergunta assim, quantos gêneros textuais nós temos? Eu digo para você, eu não sei, porque nós temos milhares. E a cada dia a gente vai ter mais um. O WhatsApp é um, Instagram é um gênero, Facebook é outro gênero que você tem, e-mail é um gênero, uma receita culinária, um artigo, uma crônica, um Twitter, um bilhete, um aviso, um convite. Tudo isso são gêneros textuais. Então, por isso eu não posso dizer a quantidade exata, porque a cada dia aparece um novo texto aí. Um jornal é um gênero textual, um cartoon é um gênero textual, uma tirinha é um gênero textual. Por quê? Porque o gênero textual, como o Felipe bem disse aí, quer transmitir para a gente um texto. E o que é um texto? É algo que transmite entendimento para mim. Eu não posso falar do texto e não lembrar que eu estou trabalhando ali de entendimento. Então, é nesse contexto aqui que nós vamos ver rapidinho o que seriam esses gêneros textuais. Os gêneros textuais, gente, nada mais são... Oi, meu amor, fale. Desculpa aí por interromper, é porque se eu cair é porque meu celular descarregou, viu? Pronto, João, tá certo. Se eu perceber, depois, quando terminar a aula, eu lhe mando o link, viu? Caso tenha esse problema. Olha, aqui a gente tem o conceito do que seria em si essa comunicação, né? Então, comunicar-se efetivamente, de uma forma eficiente, que a gente diz pela nossa língua, a princípio parece algo fácil, mas muitas vezes não vai ser fácil. Por quê? Porque muitas vezes a gente não tem a comunicação. E o que eu preciso levar em consideração de uma forma mais ampla, para que eu tenha entendimento, é justamente a comunicação. Quando o indivíduo utiliza a língua, sempre o faz por meio de um tipo de texto, ainda que não tenha consciência disso. Quando você está com um gibi na mão, que você está fazendo a leitura, às vezes eu falo assim, olha, ô Marlos, você gosta de ler? E Marlos diz assim, ou não, Pro. Falou, Marlos, tu não lê nada. Marlos diz não. Só que, às vezes, Marlos entende por leitura quando eu falo com ele um livro extremamente grosso. Nós lemos o tempo todo. A leitura faz parte da nossa vida. Eu não posso estar aqui sem fazer a leitura de vocês. Eu faço a leitura de vocês quando eu vejo a câmera aberta. Eu consigo observar do mesmo jeito que vocês podem ver. Tem dia que a gente está com ar mais cansativo, tem dia que a gente não está tão bem. E a fisionomia, às vezes, quem nos conhece consegue compreender isso através da comunicação que a gente passa. Hoje a gente tem uma das comunicações mais fortes no nosso mundo, que é a comunicação que a gente chama de corporal. O nosso corpo fala e fala muito. Quando você está ansioso, né, que fica só balançando a perna, quando está estressado, fica ali com aqueles braços cruzados, querendo dizer, não fale comigo. Quando você passa no meio da rua que você vê um outdoor, você faz uma leitura. Você passa em uma rua onde você vê aquela rua poluída. Você vê lixos aos seus redores. Você faz uma leitura de que aqueles moradores, aquelas pessoas, não estão cuidando ali do seu ambiente. Tudo isso é leitura. Mas a leitura ela só vai ser efetiva quando eu consigo compreender. E a compreensão ela só vem através da nossa comunicação. Por isso que a gente tem aqui, como Koch, né, que é um grande linguista da nossa língua,
que nos diz que um texto não é simplesmente uma sequência de frases isoladas, mas uma unidade linguística com propriedades estruturais específicas. O texto é um evento comunicativo em que convergem as ações linguísticas, cognitivas e sociais, e não apenas a sequência de palavras ou falas escritas. Eu adoro essa descrição aqui, essa definição que Belgrande traz, porque justamente, gente, um texto, ele é uma comunicação. E se é uma comunicação, tem a linguagem que você usa, tem os seus meios de aprendizado e, por mais, tem os seus meios sociais. Às vezes eu falo algo aqui que talvez lá minha amiga Letícia não consiga compreender bem e Lorena já consiga compreender. Por quê? Às vezes é uma palavra que é muito utilizada no contexto social de Lorena que talvez para a Letícia não seja tanto e ela já tem uma dificuldade. Porque justamente a comunicação ela não foi efetiva. O que é que acontece? Eu não consegui me aproximar do público de Letícia e de Lorena ao mesmo tempo. Aí, dentro dessa possibilidade, a gente tem os gêneros textuais. Os gêneros textuais são o quê? As manifestações verbais por meio da língua que se dão como texto e não como elementos linguísticos isolados. Quando a gente fala no gênero textual, a gente fala no gênero textual escrito. Eu preciso ver a minha escrita para que eu consiga ter aí essa compreensão. Na nossa fala, na nossa oralidade, muitas coisas ficam perdidas. Quando a gente lê, por exemplo, né, semana passada aí, na quarta-feira, nós tivemos aí essa perda, né, de Quino, criador de Mafalda. Para mim, foi uma grande perda, porque eu sou apaixonada por Mafalda. Mas, assim, ele deixou o legado dele. As palavras, né, que Quino transformava através de Mafalda e que vai continuar transformando, a gente consegue ter aí essa compreensão clara. A gente consegue refletir, porque ele deixou escrito, e essa escrita dele, esse gênero textual, vai permear, é um legado que ele deixou aí para a nossa língua portuguesa, a língua espanhola e assim por diante. Como exemplo dos gêneros, nós temos aqui no nosso cotidiano, como eu disse, nós temos milhares, eu coloquei alguns gêneros do nosso cotidiano, que a gente mais utiliza, chat, fórum, blog, né? Aqui poderia ter WhatsApp, poderia ter Twitter, como nossa amiga Isabela disse há pouco. Nos jornalísticos, a notícia, a reportagem, o artigo de opinião, né? Que se trabalha muito na sala a parte da notícia, a parte de reportagem, artigo de opinião. Na questão dos gêneros escolares e científicos, os verbetes, né? Que são os vocábulos, para que vocês digam a definição, digam o que é que realmente representam, um relatório, um resumo, uma resenha, um artigo científico, que vocês não conhecem ainda, mas em breve conhecerão, burocráticos, formulário, um perfil, um cadastro. Perceba, até um formulário que você preenche é um gênero textual. No gênero artístico, nós vamos ter dentro da literatura o poema, a letra de uma canção, uma música, né, em si, uma paródia, um conto, um romance, outras linguagens. A gente pode ter uma música pop, podemos ter a pintura, a escultura, as artes digitais. Tudo isso permeia para a gente a significação. Olha aqui o nosso sentido de texto. Assim podemos definir o texto como qualquer enunciado oral ou escrito, que é usado para que a comunicação se estabeleça. Aqui nós temos, né, nosso amigo Cebolinha, e aí ele começa aí o diálogo, né? Dona Malicota, a senhora chegou bem na hora. Estavam falando justamente da senhora. Observe aqui que, pelo contexto, né, essas três mulheres aqui, elas estavam, na verdade, né, no nosso vulgo population, falando mal, né, talvez fazendo determinada fofoca sobre Dona Maricota. E quando Dona Maricota chega, quando Cebolinha diz a ela, ó, a fisionomia dela, ela tá calma, ela tá bem tranquila. Aí ela vai percebendo, ó, ela já começa, ó, gente, falando mal de mim, por quê? Qual a intenção? E ó a forma como as pessoas se pronunciam, ó a forma, querem dizer, ficaram arrepiadas aí, ficaram constrangidas, ó o jeito do olhar. Elas estavam falando mal de determinadas pessoas, né? E não esperava que essa pessoa chegasse a esse local. Só que aqui foi o quê? A gente tem a linguagem verbal, né, escrita, e temos também a linguagem não verbal, onde a gente consegue ter aí de forma bem clara essa questão. Essa parte não. A gente tem outros exemplos aqui de gêneros discursivos, né? Você passa um lugar, você vê uma placa, e lá está escrito pare, lá tem apenas o recurso em si visual, né? Não estacione. A gente consegue perceber as placas, né, que são indicatórias para a gente de lugares, de saídas, as pessoas conseguem se direcionar bem.
justamente por ser um gênero discursivo. Por que é um gênero discursivo próprio? Porque traz informação para a gente. Tudo aquilo que traz informação, que traz um contexto, a representação de um gênero. Não posso deixar a minha amiga Mafalda de lado, então aqui. Então, afinal, você tem televisão? Hein? Venha ver, ela é fantástica. Seu pai deixa você ver a televisão? Ele tenta me impedir, mas usa meios, como diria, um pouco ingênuos. Então perceba, né? Tá aqui Mafalda justamente conversando com um amigo dela, Felipe, né? Que não é Felipe Reis, mas é Felipe também. É Felipe ou Miguelito aqui. Aí a gente tem aqui que junto com essa mensagem que a gente vai ter desses amigos, ela está aqui justamente contando, né? O problema em si. Ele acha que o pai não deixa ver televisão, porque a televisão a gente tem como um veículo, né? Um meio onde as pessoas vão ver algo que não deixa, que tem alienação. Aí ela diz que o pai até tenta, mas que não consegue. Porque ó a forma a qual ele procura esconder essa televisão. Daqui a pouco a gente conversa. Aqui nós temos outras informações, ó. Beba Coca-Cola, babe cola, beba coca, babe cola, caco, caco, cola, cloaca. Aqui parece até que a gente tem um trava-língua, né? Porque essa intenção de mostrar que aqui é uma propaganda, que quer persuadir aí o seu cliente para a compra. E nós temos ainda jornais, como o Lipe bem disse para a gente aí no início da aula, né? Folha de São Paulo, que é uma grande característica dos gêneros textuais. Então, gente, era o que eu queria que vocês conseguissem compreender no dia de hoje, que os gêneros textuais nada mais são do que a forma que nós temos de nos comunicar na nossa sociedade. Cada um de nós temos a nossa forma da comunicação. A comunicação escrita é a comunicação que é uma comunicação mais efetiva. Estamos finalizando, espero que vocês tenham entendido aí o significado dos gêneros textuais. Vamos agradecer a Deus por mais um dia. E amanhã, né, espero vê-los aí no drive-thru para a gente conseguir dar aquele tchauzinho, né? Vê-los pessoalmente. Espero que seja possível aí para quem tiver a oportunidade, né? Porque é tão bom a gente ver o rostinho. Eu fico tão feliz quando vejo o rosto de João, o rosto de Bela, porque é bom nesses momentos que a gente vai realmente unindo as nossas forças, né? Minha cara também, eu mostrei meu rosto. Eu não vi não, Sara. Cadê que eu não tô Por um vendo? segundo eu mostrei. Não, Não, tá porque eu fechado. tô toda atropelada. Aí, ó, como ela é assim, tá vendo, gente? Lorena aí, Lore, eu adoro ver esses rostinhos, Lore. Ó, então vamos agradecer a Deus por mais um dia, que ele permaneça aí, nos dê força e sabedoria. Então, com todo respeito, vamos lá. Senhor Deus, te agradecemos por mais esse dia, pela tua presença marcante em nossas vidas. Que o Senhor possa nos abençoar, nos livrar de todos os males e nos dar força para continuarmos nessa luta, Pai, a qual o Senhor sabe que não é fácil, mas o Senhor estando ao nosso meio, tudo pelo menos facilita. Desde já te agradecemos pela presença do teu filho amado, por estarmos vivos, conversando, né? Em nome do teu filho Jesus, amém. Tchau, fiquem com Deus. Tchau, Pro. Lore, tchau, tchau. Adoro, Lore. Tchau. Tchau, Pro. Tchau, tchau, Veras. Tchau, Pro. Tchau, gente. Ah, professor. Tchau, Tchau, Pro. Tchau.